Pão branco ou pão integral? Qual o melhor pão para colocar na sua dieta? Você sabe as principais características e diferenças entre o pão branco e o pão integral? Não? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Anderson Lima e venho aqui no dia de hoje falar um pouco sobre o pão, esse alimento que é tão comum na mesa dos brasileiros. Para começar, vamos falar o seguinte: o pão é um alimento fonte de carboidrato, nutriente este que em nosso corpo funciona como uma fonte primária de energia. Quanto à classificação química estrutural do tamanho da molécula do carboidrato, a gente pode dividi-los em monossacarídeos, disacarídeos e oligosacarídeos, sendo este grupo também possibilitado de ser chamado de carboidrato simples. Por outro lado, nós temos também os polissacarídeos, que são carboidratos de estrutura maior, estando nesse grupo também a possibilidade de chamá-los de carboidratos complexos. Nesse quesito de classificação de carboidrato simples ou complexo, temos uma dúvida na cabeça das pessoas. E veja só, no meu Instagram eu lancei uma enquete perguntando às pessoas se o pão branco era um carboidrato simples ou complexo e o pão integral se era simples ou complexo. A maior parte das pessoas respondeu que o pão branco era um carboidrato simples. E a maior parte das pessoas respondeu que o pão integral era um carboidrato complexo. Muitas pessoas costumam confundir essa classificação, mas agora eu vou explicar para você direitinho como é que funciona. Tanto o pão branco quanto o pão integral são compostos por amido, que é um carboidrato reserva de energia vegetal. E esse carboidrato ele é um polissacarídeo. Logo, temos que tanto o pão branco quanto o pão integral são carboidratos do tipo complexo. Fugindo um pouco dessa classificação química estrutural, podemos também ter uma classificação nutricional do pão. O pão branco ou pão francês, ele é composto por farinha branca refinada, farinha de trigo branca refinada, ou seja, uma farinha que passa por um processo de refinamento no qual é perdido boa parte de fibras e alguns nutrientes. Por outro lado, temos o pão integral, que ele é feito em boa parte de farinha integral, que é uma farinha que vai ter maior teor de fibras e alguns nutrientes. A gente então vai dividir o pão na classificação entre carboidrato simples e complexo, como sendo carboidrato complexo, e entre o pão branco ou pão francês e o pão integral, podemos classificá-lo em refinado e integral. Agora vamos para mais um detalhe. Nem sempre, na maior parte das vezes, o pão integral ele é feito apenas por farinha de trigo integral. Na sua composição, se você olhar bem no rótulo, você vai ver que muitos fabricantes eles mesclam a farinha de trigo integral com a farinha de trigo refinada, ou seja, a farinha branca. E aí vai uma dica: sempre que olhar na tabela nutricional, no rótulo do alimento, verifique se na composição desse alimento a farinha integral vem primeiro que a farinha branca, caso ele tenha as duas. Isso significa que a maior parte dele é composta pela farinha de trigo integral. E isso é um bom sinal. Caso venha de maneira invertida, a farinha de trigo refinada, isto quer dizer que a maior parte dele é composto por esta, tendo ele um menor teor de fibras e outros nutrientes, não sendo tão integral assim quanto dizem. Achar um pão integral de verdade e qualidade não é tão fácil não. Ainda mais que a indústria às vezes nos traz uma pegadinha. Nem sempre você vai achar no rótulo dizendo farinha de trigo refinado. Você pode achar dessa maneira: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso quer dizer a mesma coisa, só que de um modo diferente. E perceba, toda vez que vier, lembre-se: farinha de trigo refinada ou farinha de trigo enriquecida antes da farinha de trigo integral, quer dizer que a maior parte dele é composto por farinha refinada. Então ele não é um pão integral de boa qualidade. Mas peraí, se o pão branco e o pão integral, na maior parte das vezes, são compostos por farinha de trigo refinada, se eu não tenho um pão integral de qualidade sendo vendido por aí, qual a vantagem de eu estar comendo pão integral ao invés de pão francês? Pois é, a maior parte das pessoas tenta ingerir o pão integral em preferência ao pão branco, visando alcançar a meta diária de fibra alimentar, ou
pensando que essa fibra vai promover uma melhora na questão de saciedade e na redução do impacto glicêmico do pão, tendo em vista que ele é uma fonte de carboidrato considerável. Mas você tem que lembrar de uma coisa: a dieta, a qualidade nutricional da dieta do indivíduo, ela não está em uma única refeição, ela está envolvida no dia todo, no contexto todo. E nesse contexto, o indivíduo pode utilizar outros alimentos na refeição e ao longo do dia para suprir a quantidade de fibras, e nessa refeição do pão branco para reduzir o impacto glicêmico. Como? Adicionando fontes de proteína, como ovo, frango, carne, queijo. Proteína esta que vai promover um retardo no esvaziamento gástrico, dando assim uma melhor qualidade nutricional à refeição e um menor impacto glicêmico, se é isso que o indivíduo quer. Se for para escolher entre o pão integral e o pão branco apenas porque tem um pouco mais de fibras, ou pensando que vai aumentar a saciedade, vai retardar mais o esvaziamento gástrico por conta das fibras do pão integral, não se prende só a isso não. Dá para você modular muito bem a sua alimentação, colocando outros alimentos na mesma refeição em que tiver o pão francês lá. E vai dar muito certo. A nutrição não se resume a um único alimento. Um único alimento no contexto de um dia todo não pode dizer se você vai estar emagrecendo, engordando, hipertrofiando ou não. A gente tem que ver a alimentação dentro de um contexto geral ao longo do dia. Sendo assim, é possível sim adequar o pão francês na dieta, é possível com isso você emagrecer, hipertrofiar e andar aí rumo ao objetivo que você quer. Algumas coisas parecem simples, mas é válido lembrar sempre esse simples para que as pessoas possam refletir de maneira diferente. Muitas pessoas pensam apenas de maneira complexa, com planos alimentares complexos e esquecem do básico. O básico precisa ser dito sim. Então, pessoal, é isso aí. Encerramos por aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. E se você gostou desse vídeo, eu peço a vocês que deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa estar levando mais informação àquelas pessoas que não têm esse conhecimento, e dê uma força ao canal. Se gostou aí, ó, tenta seguir a gente aqui embaixo. Não, seguir não, chama, né? Se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações, porque o YouTube não vai estar sinalizando para você quando tiver novos vídeos. Esse canal, ele tem o intuito de promover informações na parte de nutrição, treinamento, e vai ser bem interessante também que a gente em breve vai estar colocando algumas entrevistas, alguns podcasts com o pessoal da área, certo? Então, um abraço, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até a próxima.